ele não silencia diante daquela intuição que chega a ele para que explore esses novos fenômenos. E aqui nós vamos falar de mais um missionário. Você falava que todos têm, né, as suas missões. Cujo nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que usa um pseudônimo de uma encarnação, de acordo com ele na época dos druidas, chamada Allan Kardec. E para começar falando de Allan Kardec, eu adoro quando ela fala, eu chamo minha amiga Rosiane Massarial. Olha que arrudei, gostou? Achei que vinha alguém que a gente não tinha. Algum escondido ali. Sim, estava escondido. Fica aí que ele não está aqui lhe intuindo, não, para que você... Não, é porque que eu trago Rosiane? Porque Rose traz Kardec para junto da gente, como ela trouxe Francisco de Assis. Meu olho estava quente aqui, ó. Na hora da ferroada, eu disse, vixe Maria, o olho está quente aqui. Porque você traz na sua sensibilidade, amiga. Por isso que eu gosto da sua explanação. Eu estou falando de coração aberto aqui, como você traz. Então, traga Kardec para essa bancada. O que é muito admirável em Kardec é o não aprisionamento na história que ele tinha vivido antes. Porque vamos recordar que a época que ele era menino, então Hippolyte, o menino Hippolyte, a mãe e o pai, muito lúcidos, se veem obrigados a encaminhá-lo para outro país, para ficar interno em outro país. Mas por quê? Porque a França, Lyon fica na França, a cidade de Lyon estava em conflito religioso, onde que católicos e protestantes tinham verdadeira intolerância religiosa. Se hoje a gente vê intolerância religiosa, era muito maior, a ponto de o grupo mais forte aprisionar o que era considerado mais fraco e colocar aquelas mulheres desfilando pelas ruas, marcando a testa para ficar marcada para todo sempre, que era a forma de um bullying coletivo, onde o próprio ser humano desrespeita e invade a crença do outro. Então, os pais dele, não, a gente não pode deixar ele aqui, vamos encaminhar para outro país. E foram conseguir lugar na escola do maior educador do mundo, Pestalozzi. E Hippolyte, ele se entregou àquele estudo, porque já era um espírito afeiçoado nos estudos. E ali ele, com 12, 13 anos, ele já substituía o mestre suíço quando ele precisava viajar. Então, isso já demonstra esse ser que estava ali, esse compromisso que já trazia. Nós vamos encontrar Hippolyte muito cético. Então ele vai se casar com Amélie Boudet, não tiveram filhos, e era escritor, contador, ele era professor, ele tinha escreveu livros ligados à pedagogia da época. Ele tinha um compromisso com a educação de forma reconhecida como educador. Assim sendo, a doutrina que ele vai abraçar, o Espiritismo é extremamente educativo. Nós vamos encontrar essa proposta de autoeducação em seu bojo. Então, Allan Kardec vai se tornar Kardec bem mais tarde. Ele vai assumir esse nome, como o Salles já trouxe, para não confundir aquela obra que era dos Espíritos como se dela fosse. Isso mostra ética, mostra compromisso, mostra seriedade.
Mas ele foi se ver convidado a enxergar sobre esses fenômenos, ele já tinha mais de 50 anos. Vamos considerar que ele nasce em 1803. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Ele estava com 54 anos. O fenômeno das mesas girantes, dos espíritos, das manifestações, começou nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Depois aquilo se alastra para a Europa e ele não tinha nenhuma curiosidade de participar daquelas sessões, daquela superficialidade que existia, e ele não tinha nenhum interesse porque aquilo fugia a léguas daquilo que ele acreditava. Ele não era pessoa de estar perdendo tempo com aquilo que não favorecia ao que ele acreditava. Seu amigo, seu Fortier, um grande magnetizador, reconhecido também mundialmente à época, chamou uma vez. Não, ele, não vou, isso aí não tem nada a ver, não vou atrás de mesas girantes, não está vendo que isso aí é conto de carochinha? Isso é senso comum? Isso é senso comum, né? E ali ele falou, não vou assistir isso. Quando no outro encontro, passado já muitos meses, novamente ele encontra com o mesmo Sr. Fortier, e ali ele vai ouvir algo que o chamou a curiosidade, que as mesas respondiam a perguntas. Não, isso não tem condição, porque mesa não fala, mesa não tem cérebro, não tem a menor cabimento. As pessoas faziam perguntas superficiais: com quem eu vou me casar, com quem, quando que eu vou morrer, quem que vai nascer, qual o sexo da criança que está ali no ventre. Eram perguntas que não tinham nenhuma substância profunda. E ali ele vai só para perceber por insistência do amigo. E lá ele vê que realmente tinha algo que precisava de uma atenção maior. Essa atenção maior, ele começou a mergulhar, e ali em um ano, eu fico muito espantada com esse prazo. Em um ano, ele não só estudou, como viajou muito, com o apoio da esposa, como fez as suas pesquisas de comprovar a fala de um, a fala de outro, recebeu 50 cadernos de um grupo que percorria aquelas mesas e anotava tudo, mas sem saber para que estava anotando, anotava todas as perguntas e todas as respostas, mesmo as superficiais. Ele foi ler todos aqueles cadernos e ele foi agora fazer as perguntas através do que hoje nós conhecemos como médiuns, e em cada lugar ele fazia a mesma pergunta e obtinha a mesma resposta, e assim ele foi deduzindo e comprovando aquilo que estava para o mundo, porque nós já estávamos ali enquanto planeta ávidos por informações que pudessem consolar a nossa alma aflita. E muitos médiuns já existiam no mundo e eram considerados com questões ligadas a transtornos. Muitos médiuns eram encaminhados para sanatórios, para manicômios, sofrendo horrores por ignorância. Então, o transtorno mental é uma coisa e a mediunidade é outra coisa. E por ignorância, às vezes, não se escuta e não dá atenção. Quando a criança, por exemplo, fala, eu estou vendo aqui a vovó, mas sua avó já morreu, para com isso, deixa de bobagem, e não sei o quê, e vai se desaprovando um fenômeno que é natural por ignorância, que ainda continua muito até hoje. Somos privilegiados no Brasil por sermos o maior país espírita do mundo, por termos acesso à informação. Mas essa informação precisa ser repassada, ser compartilhada, ser divulgada
ao máximo para que a ignorância dê lugar ao conhecimento. Assim, Allan Kardec, quando ele passa a ser Allan Kardec, em um determinado dia, ele estava muito desolado, muito desanimado. Eu acho que ele entrou nesse loop que Brandina entrou, dizendo assim, não evolui nada, não consigo nada. Ele era muito perseguido, os amigos que estavam empolgados no início, todo mundo se afastaram. Diante da pressão, da perseguição, porque tudo que é novidade tem as fases, né, de curiosidade, depois de perseguição. E ali ele se sentiu sozinho diante de muitas tarefas. Em um ano ele conseguiu publicar o livro, a primeira edição, 501 perguntas. Não tinha-se editora, não tinha-se gráfica. As gráficas na época pegava letra por letra. Letra por letra para juntar uma palavra. Você tinha um ferrinho com a letra. Não equivocada, não existia inteligência artificial nessa época? Não existia inteligência artificial, não existia. Que coisa, né, 1857. A gente pensa assim, 160 e poucos anos, tanta coisa mudou, né? E, aliás, em 100 anos atrás, o mundo tinha, em 1925, nós já comentamos aqui, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. 100 anos se passaram, a população são 8 bilhões de pessoas. Multiplicou-se 4 vezes. Então, 50 anos antes de 1925, 50, tinha menos pessoas ainda, né? E tinha-se menos acesso a tudo. E ele conseguiu não só fazer isso, como também, mais tarde, ele vai fazer a Revista Espírita, que era uma revista grande, de tudo que ele não conseguia botar no livro, ele publicava tudo ele publicou, tudo. E hoje cada um pode encontrar todas as publicações no site kardecpedia.com. Assim, ele passou por muitos sufocos, mas esse que eu quero relatar foi quando ele estava muito desanimado, prostrado, se sentindo desesperançado. Mas aí que acontece algo, deixa eu correr por causa do nosso tempo. Não precisa correr, não. Um determinado cidadão que era livreiro se viu viúvo depois de 2 anos que estava casado com aquela mulher que era o amor da vida dele. E aquele livreiro, ele pensou em se matar. E ele planejou o suicídio por muitas vezes. Porque ele não suportava a solidão, ele acreditava que havia perdido a esposa. A dor era imensa, porque ele só conseguiu ficar com ela casado 2 anos e era um amor assim que transcendia. E as noites era a hora que ele mais ficava em desespero. Na época do inverno, então, aquilo parecia que ainda era maior. E ele ia até o rio Sena se jogar e recuava com medo. Isso aconteceu várias vezes. Até que um determinado dia, que a dor estava tremendo, o frio estava congelando, a saudade do ser amado estava, como uma lança no coração, ele falou, de hoje não passa. E ele foi para o rio Sena, e na hora que ele vai pegar naquele baldrame, naquele guarda-corpo da ponte, algo toca naquela luz neblinada, malmente iluminado pelo aquele poste, e a mão dele toca em algo que ele se assusta porque cai no chão. Ele não tinha visto, era um livro. E ele, como era livreiro, aquele livro se identifica. Então ele pega o livro do chão e olha ali na luz, vai para o lado onde tinha luz, porque ele estava se jogando na hora onde não tinha luz, para ninguém ver. E ele vai ali para baixo daquela luz e abre ao acaso, como se o acaso não existisse. E ele ali abre nas questões que fala da vida após
a morte. E ele começa a ler e começa a se interessar, porque as perguntas eram perguntas que também tinha dentro de si, e ele encontra uma pessoa que fez a mesma pergunta, e a resposta era lógica, era lúcida. E ali ele que sentou e começou a ler. E esqueceu de se matar. E aí ele vai ler todo aquele livro, tá? Ele leu aquele livro, e foi compreender outra forma de enxergar aquilo que ele não enxergava antes. E ali ele retoma a vida e renova a si mesmo. E aí, naquele dia que Kardec estava desolado, desanimado, se sentindo sozinho, perseguido, com tantas tarefas, com aquela missão tão grandiosa e grande, alguém bate a porta. Tá parecendo aquela radionovela de antigamente. Você tem que fazer isso mesmo, radionovela, Aí, Amélie Boudet vai abrir a porta. E era um entregador com a caixa, e muito bem arrumada, um livro muito bem encadernado, que era aquele livro dos Espíritos que ele pegou, depois de ler, reler, ele encaderna, vai buscar saber quem era aquele Allan Kardec, consegue descobrir, arruma aquele livro que já estava com a capa corroída, molhada, e ele arruma todo, porque ele é livreiro, e embaixo da dedicatória, porque alguém fez o favor de escrever na primeira parte, na primeira folha, assim: esse livro salvou a minha vida, talvez salve a sua também, assinado A. Lauren. E ele escreve embaixo: a minha também foi salva, e assina embaixo. E ali ele entrega aquela versão muito bem encadernada e com a carta: por favor, dê continuidade a essa obra que vai salvar não só a Laurens como eu, assim como vai salvar muitas pessoas que não sabem que a vida continua após o túmulo. O meu coração está consolado, ainda que esteja dolorido, né? E aquilo ali, como nada é o acaso, aquilo renova as forças de Kardec. Por quê? Enquanto Kardec, nós vamos encontrar histórias reais de quando o contador, o seu chefe o chama e o elogia bastante, porque ele é um funcionário exemplar, oferece uma promoção, uma sociedade na empresa. O salário ia aumentar, as condições iam melhorar, com uma condição. Naquela promoção, qual a condição? Ele abandonar essa tal história de doutrina espírita, porque aquilo não tinha lugar para ele ser sócio. Que as pessoas falavam, as pessoas comentavam, e como é que vai ficar aquela sociedade de contabilidade com um sócio sendo tão mal falado, né? E se eu não aceitar, abandonar essa causa, aí não tem lugar para você nem como funcionário. Então, que decisão difícil. É uma corrupção velada. Então, ali, perder um emprego nas condições que a gente sabe como é difícil perder um emprego, ainda mais quando você é um funcionário exemplar, que se dedica, se doa. Mas ali, estava falando, ali, ó, chegou na bifurcação. E agora? Amor a uma causa que eu estou vendo, uma missão interna, ou eu vou pela matéria, pela sobrevivência, pelo dinheiro, porque o dinheiro, todas as reservas dele já tinha ido embora, com publicações. Auto de Fé de Barcelona, 300 livros foram encomendados por alguma pessoa, um livreiro na Espanha. Quando recebesse, mandava o dinheiro. Kardec consegue todos os recursos para produzir 300 livros, que era muito, muito caro. Vai no navio, com todos os impostos pagos. Um bispo fica sabendo, reúne todas aquelas caixas de livros e faz uma fogueira em praça pública.
reúne pessoas para aquele processo imitando a Inquisição e queima todos os livros sem dar devolução, não era para devolver, não, era para queimar, porque aquilo era uma heresia, era contrário à igreja. A igreja católica perseguiu muito, não a igreja em si, os representantes da igreja por ignorância à época. E assim, quando ele fica sabendo, isso é uma facada no peito, né? É uma invasão, você ter um direito seu cerceado. Mas ele recebe uma informação da espiritualidade. Confia, isso faz parte, porque hoje se queimam livros quando antes se queimavam pessoas. Quando se tinha as informações através das pessoas, né? Quantos considerados bruxos vão ser queimados? Joana d'Arc é um desses modelos que vai ser queimada porque ela não contrariava aquilo que ela via, aquilo que como médium ela já percebia. Não se dizia, quantos profetas foram assassinados, quantas pessoas, mas as pedras rolarão, né? As pedras falarão. Então, cada pedacinho que o vento não queimou foi se espalhando, que o fogo não queimou, o vento, irmão fogo fez o trabalho de queimar uma parte, outra parte, irmão fogo não queimou, irmão vento vai, carrega para todos os pontos cardeais. O bispo não tinha como controlar o vento. E ali, cada pessoa que recebeu aquilo que estava sendo proibido, agora tenho curiosidade, eu quero ler, eu quero ver. E ali passou-se a ter uma divulgação, enquanto ele queria uma opressão. Assim, nós vamos ter nesse grande educador, pedagogo, comprometido, missionário, nós vamos ter a revelação do mundo dos espíritos, porque não é porque eu não estou vendo que não existe. Então, aqui nessa mesa vão existir micróbios, eu não estou vendo, mas não é porque eu não estou vendo que não existe. E ele traz essa informação que já tinha sido prometida para nós pelo um consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás. Então, ciência, doutrina espírita, como a música diz, ciência, fé e consolação. Doutrina de amor e luz. Prometida há 2000 anos por Jesus. Diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos de luz a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Radiante, eu vou ficar aqui, eu vou falar. Teve uma colega, viu, Brandinha, que ela quer dar no planejamento uma pessoa para falar sobre Kardec. A primeira pessoa que me veio foi essa que está aqui na minha frente. Porque você literalmente viaja. Como ir à França em 15 minutos. Se eu pegar um avião aqui, eu vou demorar horas. E se eu for na época de Kardec, desde as mesas girantes até os dias atuais, que é um documentário, né? Seria impossível. E Rose, ela traz, não sei se você conseguiu, ela aprende com os detalhes da riqueza dos fatos. O ouvinte, as pessoas que estão aqui agora estão ouvindo, inclusive um grande abraço à minha amiga Estelle Janes Galdino aqui. Abração, Estelle. Presente. Mário Vascaíno está dizendo no Instituto de Pestalozzi em Yverdon, na Suíça. Então, são detalhes ali que ela trouxe na fala, né? E teve 2 pontos que eu quero destacar aqui. Então, quando ela fala das mesas girantes, olha o que o Rivail fala, Rose. Ele diz assim, quando ele ficou intrigado, que o fato da mesa girante, né? A mesa se mover sem que tenha músculos ou formular respostas sem que tenha cérebro. E aí,
foi o próprio agente causador do fenômeno que teria respondido. Não é a mesa que pensa, somos nós, as almas dos homens que viveram na Terra. Rivaio foi então estudar este e outros fenômenos, tal como a chamada incorporação e a mediunidade. Quando eu inicio destrinchando fato, né, conhecimento, ciência, subdivisão, ciência, senso comum e ciência positiva, eu estou trazendo essa fala para poder a gente se situar no tempo, a condição de Allan Kardec no estudo, o desprendimento para fatos novos, Brandina. Ele se desprende daquilo que são os dogmas. Quando você traz aí a questão dos micróbios, os micróbios estão assim como o macrocosmo também está aí, não é porque eu não estou vendo os planetas distantes que ele não existe. E aí vem essa ciência, tira do senso comum da existência das galáxias e traz para a comprovação científica de que finalmente há. Então, a doutrina espírita trazida por Kardec, Brandina, ela vai tirar do senso comum e dos dogmas aquilo que não se pode mudar nem contestar, para fato. A ciência espírita é um fato comprovado cientificamente pela ciência humana. Né? Material. Exatamente. Porque a ciência humana ela vai abarcar aquilo que está na matéria. A ciência espírita vai embarcar o que está na matéria e o que está além da matéria. Então, ela nos convida, e aqui a gente abrange não como um ponto a destituir ou desconstruir as outras religiões. E a palavra convida me lembra uns convites que eu preciso fazer hoje ainda. Certo, fique tranquila. Então, não é destruir as religiões, mas ela traz a comprovação para as religiões de fenômenos naturais, ora direcionados para a sobrenaturalidade, Brandina. Ou então, para esse senso comum, não, se esse copo aqui tem a capacidade de se movimentar, se essa água, Brandina, que eu bebo e eu começo a pensar na possibilidade dessa água me curar e jogo a um senso comum, que é porque meu avô me ensinou que quando eu faço uma oração de São Francisco, a água muda. A doutrina espírita vai dizer, do ponto de vista dessa ciência, quais as transformações são feitas nesse fluido universal chamado água. Sim. Então ela vai dizer por que a água cura. Ela vai dizer por que a imposição das mãos, que é feita em diversas e diversas religiões e doutrinas, Brandina, ocorre. Ela vai dizer por que as mesas giram, por que as mesas flutuam, por que os ditos milagres acontecem. Mas, sobretudo, a doutrina dos espíritos, através dessas comprovações espiritual-científicas, vem trazer, ela vai trazer algo que muda-se completamente a partir da certeza absoluta desses fenômenos. Esse fenômeno nos mostra, Rose e Brandina, essencialmente, a existência da imortalidade da alma. É uma comprovação. É uma comprovação que são os próprios espíritos imortais que se apresentam, trazendo nas reuniões mediúnicas, nas comunicações espontâneas, que acontecem diuturnamente, desde 1925, quando éramos 12 bilhões, e agora 2025, como somos 8 bilhões, que a mediunidade é um fenômeno natural em todas as religiões e não religiões, mas, sobretudo, que precisa-se este ser humano, que são as próprias almas encarnadas, atentarem-se para uma parte destacada a partir desses próprios fenômenos, que
são as leis morais que eu falava com você. Esse arrodeio todo de uma evidência científico-espiritual de que não há outro caminho para se encontrar a luz criadora de todos nós, senão pelos ensinamentos do Cristo, portanto, os ensinamentos do Espiritismo, que são o próprio cristianismo, que são os próprios... Jesus Cristo, como esse cerne, como esse centro, ele traz toda essa comprovação que Kardec traz no resumo da sua fala, Rose, para a vivência do Cristo. Sim, vamos encontrar isso. Tudo, você vai ver, quando Cristo diz, vós podeis fazer muito mais do que eu fiz, ele está falando da possibilidade da cura de Chico de Assis. Ele está falando da possibilidade de cura na Casa Espírita União Espírita, na Casa Espírita Fé e Luz e nas casas espíritas e em vários outros espaços, não? Na mão de uma mãe, por exemplo, quando ela abençoa o seu filho, Exato. ou quando ela pede, né? E o Espiritismo vem explicar esse fato, ora sobrenatural, para uma naturalidade. Por quê? Porque é provocado por nós espíritos naturais e por Deus, que é natural. Deus é algo natural. Deus não é algo sobrenatural. Deus é natural porque ele cria a natureza que somos nós. E Deus não é alguém que ama, Que é o amor. É o próprio amor, é o próprio amor. E antes de passar para a Brandina com esse complemento, o seu, ou você prefere, Rose, falar e eu passo para ela? Eu tenho aqui alguns convites. Amanhã, 8º Fórum de Estudos da União Espírita Alagoense, entrada franca, livre, abertura ao público. Começa aí 8h30, abertura, 9 horas, efetivamente, aberta ao público. Então, se você tem interesse em ouvir alunos e monitores do estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo avançado, aprofundado da doutrina espírita, mediunidade, estudo e prática, essas turmas todas vão estar apresentando pela parte da manhã reflexões e conclusões de estudos que fizeram durante há meses atrás. Dia 11 de outubro, sábado que vem, temos 2 eventos, um no Centro Espírita Fé e Luz, que é a continuidade do curso de mediunidade com Tânia Menezes, do projeto Manuel Filomeno. E tem o custo de manutenção de R$ 25,00, que é uma taxa simbólica. No mesmo dia também vai ter um curso de passe no Cristanato União, Paz e Caridade, que fica no Mangalô, na Baixa do Corte. Dia 23 de outubro, vamos ter um show beneficente com André Bien, o show Ecos da Alma. A entrada é meia promocional, R$ 50,00 para todas as pessoas que comprarem antes do dia do show. Ingressos vão estar sendo vendidos nas casas espíritas e também através do Simpla. Hoje eu ia vir aqui, Salles, com a camisa rosa, porque entramos no Outubro Rosa, mas eu falei, não, eu vou, quase rosa, eu vou no avelã, que é a camisa oficial da Semana Espírita. Então, aqui nós temos, a partir de amanhã, ela já vai estar sendo entregue para quem comprou e disponibilizada à venda para quem quer comprar. Então, nós temos a temática da justiça divina e respaldando todo esse arcabouço, que a justiça divina ligada ao amor e caridade, ela vai trazer aí essa necessidade do entendimento do nascer, crescer, renascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. De quem é essa frase, Rose? Essa frase, ela é antes de Kardec está no túmulo dele, mas não foi ele que, na sua lápide, mas não foi ele que cunhou. Essa frase é da época de Sócrates. É da época, agora eu não sei quem é o autor dessa frase. Agora deixa eu dizer um negócio, cuidado para Kardec também não ser da época de Sócrates, viu?
Verdade, pode até, é verdade, né? Quem sabe Platão aí, né? E então, nós vamos ter a nossa Semana Espírita no dia 23 a 29 de novembro. Precisamos de ajuda financeira, precisamos de ajuda de trabalhos voluntários, de doações, de todas as espécies, porque a Semana Espírita é um evento para divulgarmos a doutrina espírita. Então, temos palestrantes renomados que vêm de Brasília, o presidente da Federação Espírita vem de Brasília, a Nete Guimarães vem do Rio de Janeiro, outros palestrantes vêm, Feira de Santana, doutora Suzy, também nós teremos palestrantes de Salvador, e é importante que comecemos a divulgação o quanto antes, né? Vai ser uma delícia participarmos juntos da Semana Espírita, também do curso de mediunidade, também do curso de passe. Estamos aí com muitas escolhas, com muitas... sim, a camisa está sendo comercializada por R$60. Tecido algodão penteado, 30.1, malha 100% algodão. Tá? Então, acho que eu falei tudo. E amanhã as doutrinárias. Amanhã na União Espírita não terá doutrinária, porque terá o fórum. Mas no FEIDUS, sabe qual é a doutrinária? Rani Paula vai falar. Vai falar família. sobre o Evangelho. Sobre família. E teremos no Centro Espírita Irmão Miguel, às 4 horas, e no Cristanato União Paz e Caridade, às 17 horas. Durante a semana, Centro Espírita Caminho a Seguir, terças-feiras, às 18h30, fica ali em frente ao Dantas Bianco. Trabalhadores da Última Hora, dia de sexta-feira. O Mãe Helena, que é o Cristanato Esperantista, todas as quartas-feiras. O Centro União e Caridade, no 2 de julho, se eu não me engano, quinta-feira. Temos a semana toda movimento intenso. Perfeito. E você que está nos ouvindo aí, a gente dá uma dica a vocês. Essa obra que Rose citou, a principal, digo que é a primeira, mas eu digo a principal que ela norteia as demais. E ela é um compêndio, na verdade, das demais quase, que é o Livro dos Espíritos. Você que nos ouve aí, já que esta obra mudou a vida de muitas pessoas, talvez ela mude a sua vida. Então, adquira um Livro dos Espíritos, e você vai encontrar Livros dos Espíritos em várias casas espíritas, uma casa espírita aí na sua cidade, né? Talvez no seu bairro. Ou se você não conseguir, não tiver uma casa espírita, nas livrarias, toda boa livraria tem um Livro dos Espíritos lá, onde geralmente tem uma seção espiritualista, e o Espiritismo é mais uma doutrina espiritualista. E para falar ainda de Kardec nessa contribuição, a gente vai passar a palavra novamente aqui para nossa amiga e irmã Brandina. Oi, Brandi, fica à vontade. Só concluir, hoje eu ouvi algo falando sobre imortalidade da alma, que eu achei muitíssimo interessante. Foi um exemplo. Digamos que o nosso ente amado é um navio, né? Nós estamos na beira de uma praia e aquele nosso ente amado é um navio. E é um navio assim muito bonito, cheio de coisas boas, que vai levando muitas alegrias, muitas coisas boas. E esse navio, ele começa a ir no horizonte do mar. E ele vai cada vez mais se distanciando. E ele vai se distanciando, vai se distanciando. E a gente vai observando aquele navio a longa distância, até que no encontro lá do céu com o mar, o nosso navio, ele some. Isso não significa que o nosso navio, ele sumiu, porque ele continua caminhando. Outras pessoas que vão estar do lado de lá vai continuar observando o nosso navio. Então é isso que acontece com os nossos seres amados. Muitas das vezes, no desencarne, nós achamos que ele
morreu, que ele sumiu, mas ele simplesmente ele está em um outro local que a gente não consegue observar. E isso, Allan Kardec, ele deu a nós essa certeza da imortalidade da nossa alma. Então, gratidão a Kardec pelo esforço, pela dedicação e nos deixar uma doutrina libertadora, baseada nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ok. Brandina, amanhã, viu, Rose, lá no Irmão Miguel, quem vai estar lá é Fábio Andrade, falando sobre o tema Lei de Amor. Que bom. A partir das que bom, 16 horas. Recebeu Um abraço ao pessoal lá do Centro Espírita Irmão Miguel, na pessoa de Sueli Libani. Grande abraço. Grande abraço, Sueli. E vamos, olha, 19h51, Brandina. E você mandou no grupo um poema que a gente poderia dar uma compartilhada dele. Ou já foi feito isso hoje? Não foi não. Eu até gostaria que você me prestasse essa voz para tá com ele aí. Tá, e a gente acompanha aqui. Brand, se quiser acompanhar aí no celular também, para que a gente... Aqui são 19h52 em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Nós estamos no ar com o programa Conhecer. Um programa Conhecer que nós temos aí 12 anos, praticamente, 11 anos e 8 meses, vai completar 11 agora. anos e... Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 11 anos e 8 meses, no dia 14 completam. E aí a gente fecha aqui também agradecendo aqui a Ludmila Oficina pelo patrocínio, por esse programa e por essa, na verdade, essa crença, essa credibilidade no programa Conhecer. Ludmila Oficina, a nossa amiga Rebeca Rabelo também, um espaço de harmonização facial, né? Ludmila pela pessoa espirituosa que ela é, pela a pessoa pública voltada para o bem. Da mesma forma, Rádio Valdo Costa, com essa busca também pelo bem comum da toda a sociedade. A Sueli está aqui mandando um abraço para todos, Sueli Libani. Grande abraço, Sueli. A gente manda um abraço também para Alain do Cimentão, que também nos confia. Grande abraço, Alain. Obrigado por confiar. Você e Sandra confiarem no programa Conhecer. Aos nossos irmãos da Rencan, nossos amigos Sérgio, nosso amigo Vinícius e nosso amigo Adalberto Neto. Todos aí fazem parte do Momento Espírita. A gente agradece sobremaneira a essas pessoas que confiam, e também a minha mãe, Darcy Santana, aí falando e sempre apoiando o programa Conhecer. Com a palavra, Rosiane Massariol. Temos aqui em mãos um poema. Um poema feito esse ano, né? Inspiração em 18 de abril de 2025. Herança divina. Consolo, esperança, razão, comprovação. Conglomerado de ideias, antes irreais, livro dos livros, esclarecedor, desmistificador das coisas ditas sobrenaturais. Compilado minucioso, didático harmonioso, de caráter religioso, filosófico, científico e social. Livro sem autores da terra, sem remendos, sem quimeras, ilusões e coisa e tal, mas que responde a anseios dos dias de ontem e de amanhã. Livro atual, caminha a humanidade nas asas do espiritismo, despojando-se das armadilhas do mundo material. Raimundo Salles, poeta que nós temos o prazer de conviver, assim, Prazer é meu conviver com vocês.
A gente... Parabéns, Salles, por ter se inspirado, se permitido registrar e por compartilhar. Ok, Rose, eu que agradeço as suas palavras aí e, sobretudo, a declamação desse poema que tem tamanha importância nesse contínuo da divulgação da doutrina espírita, que é o papel da gente aqui, Brandina, de a gente divulgar em nós a doutrina espírita e divulgar por ser bom para nós ao outro, né? Como o Chico de Assis fez. E falando em Chico de Assis, você que é cantor, podia puxar aí o corinho da oração de São Francisco, né? A gente acompanha de longe. Vai ser a nossa prece final. Pode ser. Final. Suas considerações finais, Brandina? Gratidão sempre e que Jesus nos abençoe. Rosiane, suas Que considerações? Jesus tenha um lugar ao seu lado, que você deixe um lugarzinho ao lado para Jesus sempre proteger, inspirar, guardar, tanto em casa quanto em qualquer lugar que esteja. Uhum. Ok, Rose. Eu vou pedir a intuição aqui para puxar a tonalidade de Fagner. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu puxei esse tom porque ele cabe para os dois gêneros aí, com a mesma tonalidade para o homem e para a mulher. E deu para a gente cantar. A gente agradece a todos vocês. Estaremos aqui, se Deus permitir, Francisco de Assis e todos os nossos espíritos amigos, se Deus quiser, no próximo sábado aqui, na 93 FM, a rádio do coração. Deixa eu encerrar ali, que agora